Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, dos versículos 27 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns dos doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste evangelho nós vemos 2 grupos, os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus acreditavam. E agora a pergunta: nós acreditamos em quê? Se realmente somos cristãos, se realmente temos fé naquilo que Jesus nos disse no Evangelho, naquilo que a Santa Igreja nos disse através de todos esses anos, através de documentos, concílios, de dogmas, nós cremos que existe a ressurreição, que ao final dessa vida, quando chegar o nosso momento, nós nos uniremos a Deus, a Cristo, e lá o nosso corpo chagado, ferido, morto, terá a sua glória, terá o seu resplendor. E assim nós cremos que no final dessa vida nós estaremos vivos com Cristo em Deus na felicidade eterna. Mas existem muitos por aí que vivem como se a ressurreição não existisse, como se essa vida fosse o fim, como se essa vida fosse a meta de tudo. Então muitas vezes corremos o risco de lutar, de buscar coisas que passam, coisas que acabam, coisas que podem ser destruídas, roubadas, perdidas, e nós deixamos de construir o reino de Deus. Dessa forma, irmãos, nos alicercemos firmes naquilo que acreditamos, naquilo que acreditamos. E se nós ainda somos duvidosos ou temos dificuldades em acreditar, saibam que a nossa fé crê na ressurreição. Muitos por aí buscam seitas como o Espiritismo e outras tantas que pregam a encarnação, a reencarnação. Isso é totalmente contrário àquilo que a Igreja acredita. Portanto, se somos de fato cristãos, se fomos realmente batizados e seguimos Cristo, a nossa fé não pode ser dúbia,
Não pode ser uma fé ignorante que não acredita e não crê num aspecto fundamental como esse. Nós cremos que Jesus ressuscitou e ressuscitado, assim também nós seremos junto dele. Por isso, peçamos a Deus a graça de crermos firmemente naquilo que ele nos ensinou. Ó Senhor, pedimos hoje que o Senhor nos ajude e nos ensine sempre a acreditar naquilo que o Senhor nos ensinou e naquilo que a Igreja por tantos anos nos ensina, para que assim nós não sejamos confusos na nossa vida, deixando-nos levar por qualquer doutrina errônea, qualquer pensamento contrário, mas que sejamos firmes naquilo em que acreditamos, naquilo em que professamos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su